Disseram que seria difícil, mas esqueceram de avisar que seria lindo. Ela não esperava, mas se preparou com amor. Como foi receber o diagnóstico da síndrome de Down? Na verdade, assim, eu creio que Deus, ele nos prepara para receber uma criança especial. Então, não tive um impacto, porque na época eu cursava psicologia e eu tinha fechado o semestre dentro de genética e estudando todas as síndromes, montando cariótipo, como as características e tudo. Então, quando o Caleb nasceu, na hora do parto, foi um choro diferente. O Caleb é o terceiro filho, então é um choro diferente. E como foi, eu ouvi a médica falar que ele era uma criança especial. E quando eu fui pro quarto, saí da sala de cirurgia pro quarto, a minha mãe não sabia como me dizer e tudo, tentando esconder. E eu disse a ela: mãe, eu já ouvi, né? Eu já ouvi que ele é uma criança que nasceu com um diagnóstico de síndrome de Down. E me dê ele aqui que eu vou ver se ele é ou não. E aí ela me deu e eu fui avaliar as características físicas. A primeira coisa que eu olhei foi a palma da mão, porque na mão da criança com síndrome de Down, ela não tem o M que nós temos na mão. Então foi o primeiro ponto que eu analisei. Depois os olhos, a orelha, o pé, as mãos. Então, assim, não tive aquele impacto muito grande. E ela me perguntou, a minha mãe ficou preocupada com a minha reação logo após um parto. E eu disse para ela que o meu filho, ele tinha que ser amado por mim, independente de qualquer coisa. Se ele ia ser amado pelos outros ou não, isso não era problema. Mas que por mim, ele tinha que ser amado e aceito desde aquele momento. Você sentiu que as pessoas ao seu redor tinham preconceitos ou expectativas baixas? Na realidade, o primeiro preconceito, ele partiu do pai. O pai dele não aceitou o diagnóstico. Eu passei 30 dias esperando o resultado do cariótipo e ele não aceitava. Ele entrava e saía de casa sem pegar na criança, sem olhar. Ele fazia alguns questionamentos do porquê, do pra quê. Então, assim, foi um período bem difícil. Esse foi o primeiro preconceito, né? E, assim, diante da família toda, não. O restante, eu tive muito apoio. Meu filho foi muito aceito, muito amado, muito querido, né? Até hoje ele é. Mas o preconceito é algo que a gente encara até hoje. Não são todas as pessoas que aceitam, não são todas as pessoas que respeitam, que entendem, né? Então, assim, ele tem características físicas. Você olha e você percebe, né, que não é uma criança típica, passa a ser uma criança atípica. Então, tem essa característica. Então, assim, algumas pessoas, mesmo identificando de olhar, elas não respeitam, né? Nós encaramos esse preconceito, sim. Como é a rotina de vocês? O que mais te desafia e o que mais te emociona? A rotina é algo bem corrido, né? São novidades diárias. Um dia ele acorda bem, tranquilo, um dia ele acorda mais agitado, né? O que mais me desafia é que
a rotina, o dia a dia precisa ser no tempo dele. Se eu tiver com pressa, se eu tem que correr, acelera, vamos, rápido, ele parece que trava, parece que ele não sai do lugar. Então tudo tem que ser no tempo dele, tem que ser com calma, com paciência, com conversa, tentar convencê-lo a fazer as coisas, mostrar, tirar um foco. Por exemplo, ele não aceita o não faz, não pode, não dá. Ele não entende dessa forma. Então você tem que ter estratégias para tirar o foco daquilo que ele quer, o que não pode, né? Dizer esse não, porém dizer esse não de uma outra forma. Então isso é o que mais desafia. E assim, o que mais me emociona é a sensibilidade que ele tem. Ele percebe quando você está triste, quando você está chateado. Ele vem, ele te beija, ele te abraça. Esse amor é um amor assim muito verdadeiro. Esse carinho não é todo tempo, não é toda hora, mas é no tempo dele. E você sente que é verdadeiro, que não é nada forçado, não é nada pensado. Então, mesmo sem falar, mas ele identifica quando eu não estou bem. E aí ele vem, ele beija, ele abraça, ele quer estar perto, ele não sai de perto enquanto ele não sente que está tudo bem. O que seu filho te ensinou que ninguém mais conseguiria? A ter fé, a ter uma força de vontade, a ter motivação que tu tiras sem saber de onde, né? Isso é algo assim que eu acho que ninguém mais me ensinaria. Mesmo com a minha personalidade forte, um caráter adquirido ao longo da vida, eu acho que eu não aprenderia se ele não existisse na minha vida, né? Porque você tira força de onde não tem, você pega o não pela vida, a vida ela te diz muito não. A vida de uma mãe atípica, ela te diz muito não. Você idealiza o mundo, você quer um mundo cheio de sonhos, vamos colocar assim, e a vida te diz que não é dessa forma. Então, é recomeçar, é levantar a cabeça, é partir para cima, é lutar, né? Nós, mães atípicas, nós temos algumas características. Pessoas te olham e dizem que toda mãe atípica é barraqueira, faz confusão, né? Mas na verdade não é assim. É porque nós lutamos pelo direito dos nossos filhos. Nós brigamos por isso. Nós queremos esse respeito, nós queremos esse reconhecimento de que não é fácil, nós queremos esse apoio também. Então, assim, dentro de tudo isso, o que ele tem me ensinado é isso, é tirar forças de onde não há, é lutar, é partir para cima realmente, para buscar o melhor. Como está sendo essa nova rotina e a adaptação do seu filho com ela? Assim, está sendo bem desafiadora, né? Na verdade, nós tivemos uma mudança muito brusca e várias mudanças ao mesmo tempo, então em tão pouco tempo, um prazo muito curto, né? Primeiro, a mudança. Nós chegamos em Ulianópolis tem uns 7 meses, mais ou menos. E aí, a mudança de escola, de pessoas, de convívio, né? É uma outra realidade aqui. E aí, hoje também, dividir essa atenção. Hoje, meu filho, ele divide a minha atenção diante da minha rotina, com o meu pai, com os cuidados com o meu pai, né? Então, assim, ele sentiu um pouco.
mas eu tento colocar e incluir ele nessa rotina, nesse dia a dia. É fazer com que ele pegue um copo de água para o vovô, ajuda o vovô, pega a toalha, vamos lá, vamos fazer. Eu tento trazer ele para esse meio, não para no sentido de que ele não está perdendo um espaço, ele não está perdendo um olhar, uma atenção, e sim ele está sendo inserido nesse meio, né? Tem sido bastante desafiador, mas nós estamos conseguindo vencer. Se você pudesse dizer algo para outras mães que receberam esse diagnóstico hoje, o que você diria? Eu diria que elas precisam se dar essa oportunidade de conhecer esse mundo que é ser uma mãe atípica. É conhecer um mundo real, um mundo verdadeiro, de sentimento dessa criança para com você. Sentir o amor dessa criança, é observar cada detalhe, que em cada detalhe nós temos ali Deus falando conosco, em cada detalhe nós temos a atenção, o carinho, o cuidado. É um olhar dessa criança, um olhar sincero, é um olhar de pedir uma ajuda quando ele tem uma certa dificuldade. Então eu diria para essa mãe, se dê a oportunidade de conhecer um amor verdadeiramente, de poder se entregar verdadeiramente para alguém que precisa da tua atenção, do teu carinho, do teu respeito, alguém que precisa do teu cuidado. Então é poder se doar, é poder servir a essa criança. Então, assim, eu diria exatamente nenhuma palavra mais, nenhuma palavra menos do que se permita viver a maternidade atípica. Ela não escolheu esse caminho, mas ele escolheu ela como mãe, e juntos foram muito além do que esperavam deles. Essa é a última voz da nossa série Retratos de Mãe. Chegamos ao último episódio, mas o amor fica, esse fica para sempre. Hoje, a homenagem vai para todas as mães, para as que assistiram, as que participaram e as que se viram em cada história. Porque ser mãe é ser coragem em forma de gente. Se algum episódio te tocou, compartilhe. Essa série é sobre quem ama, sente e vive intensamente. Retratos de Mãe, episódio final disponível nos destaques.